Os batistas e a predestinação. Bom, o problema aqui, pessoal, não é a predestinação em si, porque ela está nas escrituras. O problema aqui é muito mais histórico. O problema aqui é muito mais de aceitação. Os batistas creem na predestinação segundo o calvinismo, o modelo calvinista? A resposta é sim. Eu vou adiantar para vocês e agora eu vou expor aqui as provas e evidências de que os batistas são calvinistas desde o seu princípio. E quando eu falo batistas, eu me refiro ao grupo que chegou ao Brasil, ao grupo que enviou missionários para o Brasil. A essa herança teológica que eu me refiro. Primeiro, o que é a doutrina da predestinação? A doutrina da predestinação é aquela doutrina que assegura que Deus, na eternidade, antes de criar o universo, escolheu alguns homens e anjos para a vida eterna, para salvar e fazê-los viver eternamente. Dentre toda a humanidade, toda a massa de homens criados por Deus, toda a massa caída de homens, Deus escolheu alguns por pura graça, por pura misericórdia, não porque viu algo neles, não porque previu que eles iriam crer em Jesus, não porque viu bondade neles, nada disso. Foi pelo beneplácito da sua vontade. Foi o desejo de Deus em escolher salvar algumas pessoas. Então, a doutrina da predestinação diz que Deus escolheu estas pessoas livremente, soberanamente, e destinou essas pessoas à vida eterna, à salvação em Jesus Cristo. Essa é a doutrina. As pessoas não gostam dessa doutrina porque ela acaba tirando qualquer mérito do ser humano. Que mérito o homem tem se, na verdade, ele sempre lutava contra Deus? O homem, deixado livremente, não vai para Deus, ele se afasta, ele fica longe de Deus, ele não quer saber de Deus, das coisas de Deus. Ele só se aproxima do Senhor se o Senhor o buscar, o atrair. De outra forma, ele vai ficar sempre longe, correndo, se distanciando de Deus, indo para bem longe de Deus. Então, essa é a doutrina da predestinação. Alguns batistas, hoje, vão dizer o seguinte: os batistas não creem na predestinação calvinista. Eles creem numa predestinação em que Deus sabia que tal pessoa iria crer em Jesus, por isso escolheu essa pessoa, porque sabia que ela iria crer. Mas nessa forma, quem escolhe não é Deus, quem escolhe é o homem. Deus apenas ratifica a escolha humana. Ele apenas dá um ok para aquilo que o homem escolheu e não ele. Isso não é a doutrina bíblica, gente, isso é uma heresia. A Bíblia não ensina isso de forma alguma. Agora, a pergunta: os batistas, de fato, criam na doutrina da predestinação? Essa é uma doutrina que os batistas defenderam? Eu vou ler para vocês alguns documentos importantes que vão começar a elucidar essa questão. Primeiro eu vou ler a Confissão de Fé de 1644, essa que é a primeira confissão de fé dos batistas, e essa confissão fala isso muito claramente no seu artigo 3º. Veja só, eu não vou ler o artigo inteiro, claro, eu vou ler apenas um trecho onde vai falar sobre esse assunto. Artigo 3º, diz assim, abre aspas, Confissão de Fé Batista de 1644. E no que se refere à sua criatura, o homem, Deus em Cristo, antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito de sua vontade, predestinou alguns homens para a vida eterna, por Jesus Cristo, para o louvor e glória da sua graça, e deixou os demais em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor da sua justiça. Ora, veja, esta é a primeira confissão de fé dos batistas. Não há outra anterior a essa. Essa aqui é a primeira, a original. E aqui claramente está sendo dito que a fé dos batistas é o homem, Deus em Cristo, antes da fundação do mundo,
conforme o beneplácito da sua vontade, o predestinou. Ele predestinou alguns homens, diz o texto, para a vida eterna em Jesus, para louvor da sua glória e graça. Ele é glorificado com a salvação e a sua graça em salvar os pecadores também é motivo de glorificação de Deus. Os outros homens foram simplesmente, a nossa confissão diz, deixados em seus pecados, entregues aos seus pecados para a sua justa condenação. Não é Deus que os empurra para o inferno, eles caminham com seus pés, porque são pecadores e não se arrependerão dos seus pecados. E Deus não é obrigado a salvar todo mundo. Então, é isso que os batistas pensaram em 1644, na sua primeira confissão de fé. Mas na segunda confissão de fé dos batistas, de 1689, no capítulo 3, que trata também sobre os decretos de Deus, os parágrafos 3, 4, 5 e 6 são muito claros quanto a esse ponto. Veja, eu estou trazendo para vocês, pessoal, os documentos, o que os nossos pais batistas escreveram. Eles dizem assim, parágrafo 3º, por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor de sua gloriosa graça. Outros são deixados a agir em seus pecados para a sua justa condenação, para louvor da sua gloriosa justiça. Esse parágrafo é praticamente igual ao texto que nós lemos na Confissão de 1644. Essa Confissão de 44, esta que estamos lendo agora é de 1689. Temos aqui 40 anos à frente, os batistas continuam proclamando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. Parágrafo 4º. Esses anjos e homens, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. O pregador Charles Spurgeon muitas vezes citou esta colocação da confissão. O número dos eleitos de Deus não pode ser nem aumentado e nem diminuído. O número está designado na eternidade. Parágrafo 5º. Aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com o seu propósito eterno e imutável, e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, os escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua livre graça e amor, não por qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que o movessem a isso. Deus escolheu livremente, escolheu salvar alguns pecadores, escolheu tirar os pecados desses pecadores e os salvá-los por sua livre graça, conforme sua vontade, não por qualquer coisa no homem propriamente dito. Parágrafo 6º e último. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo propósito eterno e muito livre de sua vontade, preordenou todos os meios para isso. Portanto, aqueles que são eleitos, estando caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados à fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e preservados pelo seu poder por meio da fé para a salvação. Nem são quaisquer outros redimidos por Cristo, ou eficazmente chamados, justificados, adotados, santificados e salvos, senão somente os eleitos. Ora, esta é a fé dos batistas. Os batistas, no seu nascimento, sempre declararam crer na predestinação eterna, conforme a livre graça e conforme a livre vontade de Deus. Essa é a confissão de fé dos batistas. Uma confissão de fé calvinista, claramente calvinista. Mais tarde, já nos Estados Unidos, surge uma outra confissão de fé,
chamada Confissão de Fé de New Hampshire. Essa confissão de fé também declara que os batistas creem numa predestinação e eleição eterna, da graça, livremente, homens livremente escolhidos para a salvação, sem fé prevista, sem mérito, sem obras, eleitos porque Deus assim decidiu salvar alguns homens caídos, que não mereciam ser salvos, mas Deus em sua graça os chamou. Essa é a eleição, a predestinação, conforme os batistas sempre acreditaram. Agora, além das confissões de fé, e as confissões de fé são importantes porque elas apresentam um documento assinado por várias igrejas, não apenas indivíduos, assim como quem escreve um livro, mas por um conjunto de pessoas que formam a igreja do Senhor. Mas agora, além disso, pessoal, é importante observar os escritos dos pais batistas, os homens que viveram na primeira geração, na segunda geração de batistas. O que esses homens escreveram sobre a doutrina da predestinação? Consulte os seus sermões, consulte os tratados e obras que eles escreveram em teologia. Você verá que este grupo, ao qual os batistas do Brasil são herdeiros, sempre defenderam uma doutrina calvinista, uma soteriologia calvinista quanto ao homem ser eleito e predestinado para a vida eterna. Os primeiros batistas nos Estados Unidos, é muito fácil entender isso, pessoal. A primeira igreja batista nos Estados Unidos era uma igreja calvinista. Foi uma igreja pastoreada por um homem chamado Roger Williams, e essa igreja nasce entre 1638 e 1639, a Igreja Batista em Providence, no Rhode Island. O Roger Williams era um defensor ferrenho da soteriologia calvinista e um batista de convicções muito firmes, convicções batistas muito firmes. Então, é muito esquisito as pessoas começarem a questionar quando os fatos históricos são tão claros, tão massivos quanto a esse ponto. A outra igreja batista americana, a igreja de Newport, que também é no Rhode Island, cujo pastor foi John Clark, também ali entre os anos de 39, por aí. Existe, inclusive, uma disputa para saber qual destas igrejas foi a primeira. Mas o fato é que as duas igrejas eram calvinistas. As duas primeiras igrejas batistas em solo americano defenderam uma doutrina calvinista da predestinação. Nossos pais na Inglaterra, nossos pais na América do Norte, sempre defenderam o calvinismo. Essa igreja de Newport, pastoreada pelo John Clark, inclusive recebe a visita de um inglês, um batista particular da Inglaterra, que vai para os Estados Unidos e vai para esta igreja. E ele, então, começa a criar um elo entre esta igreja americana e a igreja batista particular da Inglaterra. Existem cartas que o John Clark escreveu para essa igreja inglesa. Havia todo um reconhecimento. A própria confissão de fé do John Clark, o pastor desta igreja, vai mostrar claramente o seu calvinismo. Então, pessoal, isso aqui é enxugar gelo, entendeu? Discutir essas coisas, o que reina, na verdade, é muito mais ignorância histórica do que fato. Os fatos são estes aqui, e muito mais. As primeiras associações batistas nos Estados Unidos eram calvinistas. A Associação Batista da Filadélfia foi fundada em 1707. Esta associação adotou a Confissão de Fé Batista de 1689, essa mesma que nós acabamos de ler. Esta associação adota essa confissão com o seguinte nome. Nos Estados Unidos, ela recebeu o seguinte nome: Confissão de Fé da Filadélfia, porque a associação fica na Filadélfia, ali nos Estados Unidos. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo, com o acréscimo de 2 capítulos a mais, mas o que está aqui está nesta Confissão da Filadélfia. A Associação de Charleston, na Carolina do Sul, também foi uma associação, a maior associação do sul dos Estados Unidos, e ela também adotou uma confissão de fé calvinista, claramente calvinista. A Associação de Sand Creek, outra associação de fé calvinista. Os documentos estão todos em abundância, disponíveis. As pessoas podem facilmente encontrar isso aqui.
Além disso, os batistas fundaram a primeira convenção, não associação, Convenção Batista, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, fundada em 1845. Essa convenção era uma convenção calvinista. Os seus fundadores são todos calvinistas. Então, estude a história, a biografia destes homens, fundadores dessa convenção, e você vai ver que você está lidando com pastores batistas que defenderam as doutrinas da predestinação, da eleição. Olhe os documentos da Convenção Batista do Sul e você vai encontrar tudo isso. Esta convenção, estes homens, na verdade, fundam o primeiro seminário teológico, o primeiro seminário para ensinar teologia, para formar pastores nos Estados Unidos. Esse seminário é calvinista em sua soteriologia. A declaração de fé do Seminário do Sul dos Estados Unidos, o Abstract of Principle, ou o resumo de princípios, ele apresenta, eu vou ler aqui para vocês, porque é bom a gente apresentar a evidência. Isso aqui está no próprio livro do Boyce, que foi o primeiro presidente do Seminário Batista do Sul. É o primeiro presidente. Veja, sobre a eleição, no capítulo, no artigo 5º desta declaração doutrinária do seminário, diz assim: a eleição é a escolha eterna de Deus em relação a algumas pessoas para a vida eterna, não por mérito previsto nelas, mas tão somente por sua misericórdia em Cristo. Em consequência dessa escolha, as pessoas são chamadas, justificadas e glorificadas. Veja, a história batista não se pode negar o forte calvinismo deste grupo. Eles criam, de fato, na soberania de Deus, na salvação dos pecadores. Eles criam que a salvação é pela graça. Não há nada do homem. Não há fé prevista no homem. Não há bondade no homem. É Deus quem vai até este homem e o salva, o arranca dos seus pecados, o purifica, o limpa completamente. Isso está muito abundante na documentação que eu estou mostrando para vocês. Esse livro foi publicado pela editora Pronobis, está saindo agora a 2ª edição. Esse livro é a teologia sistemática do Boyce, que foi professor. Gente, esse aqui é a primeira, juntamente com o manual de teologia do John Dagg, são os 2 primeiros livros de teologia que os batistas publicaram, ali naquela geração do século XIX. São livros importantíssimos. Esse livro era o livro de base para a formação dos pastores, lá do Seminário Batista do Sul. Aqui há uma teologia calvinista muito bem apresentada. Lá no Seminário do Sul, para ser professor era necessário, e até hoje essa declaração está em voga no Seminário do Sul. Os professores precisam assinar a declaração, comprometendo-se com a fé prescrita ali e dizendo que vão manter-se fiéis a essa doutrina ou deixarão o seminário. Então não há como negar todas estas coisas. Agora, eu poderia apresentar aqui para vocês muitas outras evidências, livros, provas, etc., para mostrar isso. Mas eu não vou fazer isso hoje. Hoje não vai ser o momento. Hoje eu preferi trabalhar com vocês sobre os batistas na sua origem, os seus documentos principais, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas na próxima aula eu quero falar com vocês sobre o calvinismo dos batistas no Brasil. Eu quero mostrar para vocês que a Convenção Batista Brasileira era uma convenção de origem calvinista, que os pastores que vieram para o Brasil, os missionários, no princípio, os primeiros eram calvinistas. Eu vou mostrar muitas coisas para vocês sobre os batistas no Brasil na próxima aula. Aliás, no próximo programa aqui, Nossa Herança Batista. Pessoal, muito obrigado por mais essa noite que estiveram conosco. Que Deus vos abençoe. Na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, temos encontro marcado aqui, Nossa Herança Batista, com mais um tema sobre a predestinação e os batistas aqui no Brasil.
na Convenção Batista Brasileira. Então, eu aguardo você na próxima semana. Deus abençoe, compartilha, se inscreva no nosso canal, entre em nossas redes sociais, acessa o CHTB, www.chtb.com.br, assine os nossos cursos. Vai ser um grande privilégio ter você conosco. Até lá, que Deus abençoe.